Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direita pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio vou fazer um balanço do meu ano cinéfilo. Começarei por falar brevemente dos filmes que gostaria de ter visto, mas ainda não tive a oportunidade de ver. Depois analiso os meus filmes preferidos dos que vi este ano. E concluo com as minhas expectativas para o ano de 2016, com os filmes que estou mais ansioso por ver. Mas primeiro, gostaria de apelar a quem me ouve através do iTunes a deixar aqui um comentário ou uma classificação positiva. Esta pequena contribuição pode ser muito importante para que mais pessoas encontrem o podcast e se juntem a nós semanalmente. Chamo também a atenção para o facto de que na transcrição do episódio encontram, por vezes, nos títulos dos filmes, links para a loja do iTunes, onde podem alugar ou comprar os mesmos. Sempre que o fizerem, contribuem com uma pequena percentagem para ajudar com as despesas do segundo take. Por isso, se estas análises vos deixarem com vontade de ver os filmes que focam, podem desfrutar dos mesmos com a satisfação de que estão a contribuir para o sucesso deste podcast. Começo por revelar um spoiler para a minha lista de favoritos do ano. Star Wars, O Despertar da Força, não está incluído nesta lista. Não porque não tenha sido um dos filmes que mais prazer me deu este ano, mas porque o Star Wars está num patamar à parte para mim. Não consigo ter a objetividade necessária para o enquadrar de forma justa num balanço como este. Feito o aviso, começo por revelar quais os filmes que não estão no meu top 2015, simplesmente porque não os vi. Cada um destes títulos tem o potencial de figurar num top meu, mas acabei por chegar ao fim do ano sem os ter conseguido ver. No capítulo das animações, Inside Out, Divertidamente, o sucesso da Pixar, e Asas do Vento, o anunciado derradeiro filme do mestre Hayao Miyazaki e do estúdio confia-anunciado Ghibli. O retorno à ficção científica e à forma comercial e crítica de Ridley Scott, Perdida em Marte, e o drama de ação do anunciado realizador da sequela de Blade Runner Perigo Iminente, Denis Villeneuve, Sicário Infiltrado. No panorama independente, perdi o aclamado filme de terror com um conceito original, Vai Seguir-te, de David Robert Mitchell. E Tangerine, de Sean Baker, filme que não teve estreia em Portugal e que teve ótima recepção crítica, superando a curiosidade de ter sido filmado com iPhone 5, com acessório de lentes e editado num software barato. Uma lista é sempre subjetiva, não só porque reflete gostos e opiniões, mas também porque os seus parâmetros podem variar bastante de pessoa para pessoa. Gosto do exercício de refletir sobre os filmes que vi, e o final do ano é um milestone que se propicia a tal. Não os ordeno por ordem nenhuma especial, e, com exceção de uma pequena batota, contemplei apenas filmes que vi este ano, no cinema ou em casa, tenham estreado comercialmente ou em festivais em 2015 em Portugal. Ex Machina é a estreia na realização do novelista e argumentista Alex Garland, colaborador de Danny Boyle em A Praia, 28 dias depois, ou Missão Solar, e argumentista, adaptando um romance de Kazuo Ishiguro do criminalmente pouco visto Nunca Me Deixes, de Mark Romanek. Neste, como em Ex Machina, assistimos a inflexões fantásticas subtis em realidades muito próximas da nossa, transforma a experiência numa reflexão verosímil sobre as temáticas apresentadas. São dois filmes ligados por questões de identidade e propósito, onde as personagens se confrontam com o seu destino e o livre-arbítrio, ou a falta dele. Ex Machina é um filme de câmara com apenas 3 protagonistas. Caleb, um informático que ganha um prémio na empresa onde trabalha, que lhe permite conhecer Nathan, o líder inspirador e recluso dessa empresa, e com ele passar um fim de semana na sua casa retiro de montanha. Aí, Nathan apresenta-lhe Eva, uma rapariga robô que representa uma evolução radical no que respeita à inteligência artificial. O que começa por ser uma experiência fascinante, torna-se num jogo de aparências e manipulação. Mas quem manipula quem? I told you you're wasting your time talking to her. However, you would not be wasting your time if you were dancing with her. Go ahead, dance with her. Dance with her. No? You don't
like dancing? She does. Come on, buddy. After a long day of Turing tests, you gotta unwind. What were you doing with Ava? What? You tore up her picture. I'm gonna tear up the fucking dance floor, dude. Check it out. Além de uma direção muito sóbria e confiante, Alex Garland consegue excelentes interpretações dos seus atores principais, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson e especialmente a estrela em ascensão Alicia Vikander, que evita clichês na sua interpretação de Ava e é decisiva na nossa compreensão e cumplicidade da relação que estabelece com Caleb. Para quem é fã de ficção científica, especialmente no seu lado mais cerebral, este é um filme obrigatório e, acredito eu, uma futura referência do género. It's the tail end of the psychedelic 60s, and paranoia is running the day. If it isn't Charlie Manson, it's the LAPD or the FBI or the mysterious body of something called the Golden Fang. So what's all this now? Everything's gone from groovy to where you at, man, suggesting a high level of fear or discomfort with the way things are headed. This is Doc Sportello. He's a private investigator. Whoa. Are you all right? Am I? Are you? And like a peculiar planet in today's horoscope, in through the door walks Doc's ex-old lady Shasta and those 5 little words. I need your help, Doc. It's too bad that fear should be running sunny Southern California as in days of old, like the Watts riots or the Hollywood blacklist. Look at the greedy little hippie. But every once in a while, a hero like Doc Sportello shows up to help salvage his generation and guide it back to more merciful shores. Ao longo da sua carreira, Paul Thomas Anderson tem traçado retratos de uma América povoada de famílias disfuncionais, personagens alienados, sonhos desfeitos e reflexões muito pouco românticas sobre o passado e o inevitável arrependimento desse olhar. Desde a figura paternal que John encontra em Sydney em Hard Day de passado sangrento, passando pela família de empréstimo que Eddie descobre no círculo de cineastas de filmes pornográficos em Boogie Nights, Jogos de Prazer, ou pelo nervoso e tímido Barry Egan em Punch Drunk Love, Embriagado de Amor, e pelo ambicioso Daniel Plainview em There Will Be Blood, Haverá Sangue. O que todos os personagens no centro dos filmes de Paul Thomas Anderson parecem ter em comum é a aspiração ao eternamente ilusivo sonho americano, seja aquele que Las Vegas promete, ou a sugestão de fama através de cinema de gosto duvidoso, ou mesmo a simples possibilidade de tirar umas férias de graça através de cupons encontrados em embalagens de pudins. Todas estas ambições se emaranham no novelo da complexa realidade americana. Tudo tem um custo. É em linha com este pensamento que aparece a adaptação de Vício Intrínseco, de Thomas Pynchon. Larry Doc Sportello é a personagem central de uma trama neo-noir que o parece ultrapassar a cada esquina, e onde o dialogar de uma nova década, visto que a história se situa em 1970, parece trazer um abrir de olhos do sonho da paz e amor dos anos 60 para o enfrentar da cínica realidade dos anos 70, paranoia ou realidade, com uma narrativa labiríntica onde cada cena vale por si e encerra nela própria uma peça do puzzle temático e narrativo. Navegamos pelos anseios dos anos 70, onde a família Manson, a guerra do Vietnã, o presidente Nixon, o governador Reagan, o abuso do poder policial e as drogas duras substituem a inocência da erva enquanto símbolo do mote paz e amor e cobrem o passado de um manto nostálgico, revelando uma realidade onde a generosidade é encarada como uma doença que tem de ser tratada e o capitalismo se revela como um espaço de navegação de figuras sinistras que alimentam verticalmente todas as necessidades, reais e criadas. O espectro da Califórnia enquanto fabricação artificial sobre um deserto, por construtores pouco escrupulosos, navega por vício intrínseco, relegando o homem comum a um peão do sistema corrompido pelo peso do poder, onde o próprio conceito da família típica americana se revela uma fachada do sistema instalado. Tal como o livro original de Pynchon,
vício intrínseco, pode ser oblíquo e enigmático, mas altamente recompensador, e um dos melhores filmes que vi em 2015. Em As Mil e Uma Noites de Miguel Gomes, estamos a milhas das visões pitorescas e condescendentes de telenovelas e outras ficções televisivas que brindam quem diariamente opta por ligar o terrível aparelho em suas casas. Tão pouco é a sua visão a de um historiador ou de mero documentarista. Através de uma mistura única de documentário e ficção, Miguel Gomes dá a voz a personagens reais e fictícias e usa os seus filmes como meio para se exprimirem contando histórias reais, não por assim terem acontecido, mas por serem verdadeiras. E que país vemos refletido nos seus filmes? As Mil e Uma Noites propõe-se a retratar histórias decorridas durante um ano do país em crise sob o jugo da Troika. O seu enquadramento é a estrutura narrativa das Mil e Uma Noites, com Sherazade a contar histórias para apaziguar o seu marido, o violento rei Shahriar. Tal como proferido pela própria no volume 3, O Encantado, parafraseando, as histórias nascem dos desejos e dos medos dos homens, servem para nos ajudar a sobreviver e para ligar o tempo dos mortos ao tempo dos que hão de viver. Esta passagem, bem como a dedicatória à filha de 8 anos, no fim deste mesmo volume, é a declaração de intenções, porque As Mil e Uma Noites oferece uma reflexão através de histórias que refletem o estado de espírito, as ansiedades, os sonhos, ou falta deles, do nosso país. Desta forma, o filme é um caleidoscópio de observação, sátira, reflexão, comédia, drama, documentário, ficção e fantasia, que, se no primeiro volume traz alguma leveza, no segundo volume carrega uma melancolia tão lusitana na sátira, em jeito de tragédia grega, que tem como peça central um julgamento simbólico de todo o povo português. É um olhar crítico também o de Miguel Gomes, não se limitando a condescender com o povo, mas virando a câmara também para os seus defeitos e fraquezas. Isto é o normal. O que não é normal é este interminável rol de culpa e miséria, onde não há inocentes. Este encadeamento aleatório é uma coisa pegajosa que afunda e entristece à par da merda! Todos vós! São só... O realizador fugiu e eu também vou atrás, portanto, sou da correria. Vocês não são bons da cabeça. Eu vou parar o país e é já. Peraí, que eu também vou. Também vem a contrabandista. Os profissionais do cinema batem a orla marítima em vão, revolvem arbustos na floresta, afugentando coelhos, percorrem as ruas da cidade, atraindo olhares curiosos. Estão inquietos, preocupados com os seus postos de trabalho. Vamos lá, do princípio, de onde nascem as histórias. Os desejos e medos dos homens. E para que existem? Para nos ajudarem a sobreviver. Para ligarem o tempo dos mortos e o tempo dos que hão de vir. O terceiro volume apresenta paralelismos entre o tema do filme e o ato de o contar, e de contar histórias em geral. Debruça-se sobre um hobby do qual nada conhecia, o mundo fascinante de passarinheiros de bairros da periferia de Lisboa e dos seus concursos de cantoria de tentilhões. As suas histórias estão intimamente ligadas a estes bairros de habitação social de Lisboa. São histórias que normalmente ficam à margem das visões idealizadas e turísticas da cidade e, parafraseando desta vez o realizador no volume 1, há aqui uma qualquer analogia a fazer, mas sou muito burro para saber qual é. Convido-vos a visitar a minha página segundotake.com. Encontram aqui, além deste podcast, artigos onde partilho opiniões, ideias, novidades e curiosidades. Na última semana, finalizei a retrospectiva dos meus filmes favoritos de 2015, de que falo no episódio de hoje. Tal como o podcast, podem subscrever a secção de artigos via RSS e receber todas as atualizações automaticamente no vosso leitor de RSS de preferência. Em caso de dúvida, encontram a demonstração de como o fazer na secção de ajuda, no fundo de qualquer página do site.
those years, living the life of someone I didn't even know. Let me tell you about you. I want to make you rich. You see the palm trees? They tell you anything's possible. No one cares about reality anymore. Different these days. What's going on with you? I can't remember the man I wanted to be. Just don't threaten me with leaving, okay? Just do what you want to do. You don't want love. You want a love experience. They are like flavors. Sometimes you want raspberry, then after a while you want some strawberry. You have love in you. I know it. Blind. Suppose it isn't there for me. Com o Cavaleiro de Copas, Terence Malick prossegue a sua demanda espiritual em forma de filme. Esta é uma experiência indescritível para quem nela não embarca. É um cinema dos sentidos. Não oferece respostas, mas sim questões e reflexões sobre as angústias da existência. O proverbial sentido da vida é alvo de uma exploração fragmentada e embalatória. Qualquer tentativa de sinopse é insuficiente para veicular a forma, os sons ou as imagens que formam um mosaico contemplativo e, consistentemente, uma obra de uma espantosa coerência temática e formal. Cavaleiro de Copas é um companheiro espiritual da árvore da vida. Retoma os temas das relações fraternais, da angústia da perda, da procura de sentido e do arrependimento. Enquanto que na árvore da vida assistimos à perda da inocência e respectivas dores de crescimento, em Cavaleiro de Copas seguimos Rick, um argumentista de sucesso em Hollywood, mas perdido num deserto existencial, não sabendo quem é, para onde vai ou o que vale. O hedonismo do meio por onde se movimenta, não substituindo a procura de algo mais substancial e verdadeiro. A que damos valor? Onde colocamos o nosso amor? O que nos reserva ao futuro? Quais os ensinamentos do passado? Qual a luz da nossa vida? O que nos move e o que nos atormenta? Como encontrar o caminho que nos levará das trevas para a iluminação redentora? Estruturalmente dividido em secções que correspondem a diferentes cartas do tarot, Cavaleiro de Copas tem uma natureza mais episódica, mas mantém a forma malikiana habitual, onde os momentos são coleções de fragmentos e sensações, e onde o tempo é uma variável desconhecida, e o passado, o presente e o futuro se fundem numa corrente de consciência existencialista. Malick é um humanista. Como tal, tem consciência do nosso ínfimo lugar na grande escala do universo, patente nas cenas iniciais, onde a Terra é observada do exterior em cenas de rara beleza. Em última instância, é também um otimista. Em Cavaleiro de Copas, o ato de criar vida é encarado como caminho derradeiro para uma centelha de esperança na incessante busca pelo sublime. O Conto da Princesa Kaguya e Memórias de Ontem é uma escolha execo de uma das minhas descobertas do ano, Isao Takahata, escritor e realizador dos estúdios de animação Ghibli. O Conto da Princesa Kaguya é um filme de 2013 que teve breve passagem comercial nos nossos cinemas e foi posteriormente editado em DVD. Com entusiasmadas referências da imprensa estrangeira, arrisquei a compra às escuras e fui altamente recompensado. Além de incluir como extra o documentário inédito sobre os estúdios Ghibli, com o título internacional The Kingdom of Dreams and Madness, O Conto da Princesa Kaguya é uma animação tradicional baseada no folclore japonês, o conto do cortador de bambu, que conta a história de um cortador de bambu que encontra uma menina dentro de um brilhante talo de bambu e, acreditando que ela seja uma presença divina, leva-a para casa. Contar mais estragaria a experiência de ver este belíssimo filme, por vezes surreal, com passagens que são autênticas aguarelas vivas e que, como outras animações deste estúdio, foca temas que questionam a nossa relação com a natureza, com o indizível e os códigos e padrões humanos que manietam as liberdades individuais.
Por um mero acaso, tropecei já na noite de Natal, na RTP2, em Memórias de Ontem, um filme de 1991 do mesmo realizador. Curiosamente, o único título da Ghibli por estrear nos Estados Unidos, que tem estreia marcada para o ano que se avizinha. Memórias de Ontem é mais uma prova que o melhor filme dos estúdios Ghibli é o próximo filme que vamos ver. Um drama feminino para adultos não é normalmente tema central de animações, mas o olhar de Taeko sobre a sua infância, enquanto viaja ao campo para estabelecer o contacto com a natureza e com a vida rural que sente fazer parte de si, revela-se uma viagem nostálgica, melancólica e cheia de humor e pequenos momentos verdadeiros que fazem deste mais um título imprescindível para ser descoberto. Nada nos podia ter preparado para a obra-prima de ação que é Mad Max Estrada da Fúria. Um espetáculo de coreografia visual, económico de narrativa, intenso e tocante. Consegue a proeza de introduzir uma personagem feminina de antologia, Imperator Furiosa, que ombreia com Max no protagonismo principal e que nos deixa ansiosos por mais sequelas, spin-offs ou qualquer coisa que habite este universo. Mad Max Estrada da Fúria é um exemplo perfeito de sequela, reboot, reimaginação de um franchise, pois é a destilação das narrativas e universos herdados dos filmes anteriores, sem preocupações de maior com mitologias ou justificações. É um filme totalmente focado na narrativa atual e somos imediatamente lançados para a ação numa opção que torna o conhecimento do que veio antes opcional. Seguindo o template definido por Mad Max 2, O Guerreiro da Estrada, eleva a escala das perseguições motorizadas filmadas com efeitos práticos, desta vez com a ajuda complementar da tecnologia digital, a patamares incríveis de adrenalina e tensão. Tom Hardy interpreta um Max lacónico e Charlize Theron rouba o protagonismo como Furiosa. Os diálogos decorrem, na maior parte, em movimento, no decorrer da ação, fazendo com que o ritmo seja frenético e constante, sem detrimento para a narrativa e para o desenvolvimento, minimalista mas suficiente QB, das personagens. How do you know this place even exists? I was born there. So why'd you leave? I didn't. I was taken as a child. Stolen. You done this before? Many times. Now that I drive a war rig, this is the best shot I'll ever have. And them? They're looking for hope. What about you? Redemption. O maior feito de George Miller é que consegue orquestrar o caos de tal forma que a ação nunca é confusa. Percebemos sempre o que se passa no ecrã e, mais importante que tudo, quais as motivações e o que está em jogo em cada cena. Como se isto não bastasse, ainda consegue tornar o calvário de Max e Furiosa num empreendimento emocional, onde nos envolvemos e preocupamos com o desfecho destas personagens, disfarçando num universo violento, desolado, patriarca e cheio de testosterona, uma história de traços feministas que gerou uma não polémica incompreensível em alguns setores da crítica. Para mim, o filme do ano. Deixo-vos agora alguns títulos de 2016 que espero com alguma antecipação. O novo Quentin Tarantino, The Hateful Eight, que está neste momento em roadshow, em exibições de 70mm nos Estados Unidos, e que irá estrear mais tarde, numa versão mais curta, e que, de forma preocupante, ainda não tem data de estreia prevista para Portugal. Anomalisa, com estreia prevista a 21 de janeiro, animação stop-motion escrito e co-realizado por Charlie Kaufman. É preciso dizer mais alguma coisa? Salve César, uma nova comédia de Joel e Ethan Coen, com George Clooney. Será que repetem a forma de Irmão Onde Estás ou o descalabro de Crueldade Intolerável? Saberemos a 25 de fevereiro. Midnight Special, de Jeff Nichols, autor independente americano responsável por Procura em Abrigo e Fuga, que nos traz um drama de ficção científica
com reminiscências de Starman, o Homem das Estrelas. Estreia nos Estados Unidos a 18 de março. Depois do sucesso de Boyhood, Momentos de uma Vida, Richard Linklater realiza Everybody Wants Some. Com estreia nos Estados Unidos a 15 de abril, tem sido apontado como a sequela espiritual de Juventude Inconsciente, de 1993. A 15 de dezembro, chega ao primeiro spin-off oficial do Star Wars, realizado por Gareth Edwards, Rogue One, que contará a história do bando de rebeldes que rouba os planos da Estrela da Morte que leva aos acontecimentos do Star Wars original. Haverão certamente mais títulos a enriquecer o novo ano, mas correspondessem estes títulos às minhas expectativas e já seria um ano em cheio. Fico à espera das vossas sugestões e opiniões em segundotake@gmail.com. Podem seguir-me no Facebook, Instagram ou em segundotake.com, onde encontram artigos de opinião, novidades e outras curiosidades. Encontram estes episódios também no YouTube, em versões com clipes, trailers e fotos dos filmes analisados. Encontramo-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas!